Lê mesmo? Olha só. Podemos entender que o primeiro problema da igreja primitiva foi um problema de gênero e racial, e algo tem atual para o mundo. Como a igreja pode se posicionar diante disso? Diogo tem uma excelente resposta para isso. Foi o seu tema. Então, conexões profundas ou não? Ainda bem que eu sou só o mediador aqui. Está falando de Atos 6, né? Quando as viúvas judias, gregas ficaram escanteadas. Sim, existia um pacto na comunidade judaica, existia uma aliança entre eles, eles eram conectados, e os gentios vinham sendo inseridos, então é natural, né? Foi um processo de quebra de barreiras até haver essa inserção. É curioso isso, que mesmo em Atos 10, quando Pedro recebe a visão para ir pregar na casa de Cornélio, né? Deus tem que dar uma visão de animais impuros, senão ele não ia. E quando ele volta... E ele fala, coma? Ele fala, não. Não vou, E quando ele volta, a igreja questiona ele, fala assim, Pedro, você foi lá pregar para os italianos? A igreja só não gosta. Aí ele fala assim, o pior que fez foi o Espírito Santo. No meio da pregação, batizou todo mundo lá. Então, na verdade, foi um processo, né, de inserção cultural, de quebra de barreiras, mas sim, teve um problema racial, sim. E eu penso, inclusive, que esse problema racial, ele vem bem antes na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, a resistência dos irmãos de Moisés a ele, tinha também como pano de fundo o fato dele ter tomado uma esposa africana, cuxita. Era uma mulher que não tinha, provavelmente, a mesma cor de pele que eles. E é curioso você ver qual foi o castigo de Deus para Miriam. Lepra, e a Bíblia enfatiza, e ficou branca como a neve. O fato dela não gostar de uma pessoa preta, mas, então, você é branquinha? Então fica branca. Então, assim, esses problemas de dificuldade de aceitação do diferente, ele é um problema que sempre existiu, inclusive entre as tribos de Israel, uma discriminando a outra e colocando óbices aos relacionamentos simplesmente porque uma não conseguia pronunciar uma palavra como chibolete, e ele falava cibolete. Então, essa briga de tribos e não respeito às diferenças é um problema endêmico, não da igreja primitiva, mas do pecado que habitou entre os homens. Pastor Douglas? O que eu percebo é que a proposta para Israel era que o Senhor escolheu essa nação para abençoar todas as nações da terra. Então, era aquilo que eu vou entregar a vocês, a lei e os dons, a minha presença, é para que você espalhe para todas. E fruto do pecado, acontece o que acontece com a gente. Aquilo que Deus nos entrega, muitas vezes vira então uma arma para a gente dividir e excluir. Né? Então esse é o nosso desafio, de aquilo que o Diogo falou, encarar o nosso dom como aquilo que Deus nos deu para alcançar o outro que ainda não foi alcançado, né? E não para nos sentir superior e causar ainda mais divisão, né? As nossas denominações, toda a divisão que aconteceu na igreja foi a partir disso, foi a partir de algo que Deus entregou para um povo, e Ele está usando isso para dividir. Você não tem isso que a gente tem, então se afasta de nós. Sendo que o objetivo era, então, você não tem isso que a gente tem, então deixa-nos servi-lo com isso, e provavelmente você tem algo que a gente não tem, e nos sirva com isso, e isso deveria causar unidade, né? Então, é algo para a gente pensar hoje também, porque era o que estava acontecendo lá, né?